Já falamos em outro vídeo sobre os filmes mais polêmicos da história do cinema, mas hoje a gente vai além, a gente vai falar quais os filmes que foram mais proibidos de passar nos cinemas. Sejam bem-vindos a mais um Refúgio Cult e hoje a gente vai falar não só de filmes que são polêmicos, mas filmes que vão além disso, que são banidos, que foram banidos em vários cinemas espalhados pelo mundo todo, porque a gente sabe que tem vários diretores que eles ultrapassam a barreira do limite, né? E a gente vai citar alguns desses filmes aqui. A gente selecionou 10 dos que a gente acha os mais pesados de verdade, né? E também tem aquela diferença, né? Que o nosso foco é trazer aqui uma lista de filmes que não passaram no cinema mesmo. Porque muitos filmes são editados, né? Tem a versão editada porque é muito violento, mas quer passar no cinema, então corta uma cena ali, corta Esse filme, não. Todos aqui foram barrados mesmo. E o primeiro da nossa lista já é um filme extremamente polêmico que já teve vários remakes. Inclusive teve um remake de 2010 que já ganhou aí umas 3 continuações, que é mais conhecido como Doce Vingança, né? O remake, mas o original aqui no Brasil ficou conhecido como A Vingança de Jennifer. E o título original é I Spit on Your Grave, que é algo como eu cuspo no seu túmulo. Né? Você já vê pelo título, que é a história de uma menina, de uma mulher, uma jovem que vai se isolar em uma cabana para escrever um livro. Ela é escritora e ela acaba sendo vítima de estupradores, e aí você já pode imaginar, porque essa é a premissa do filme, né? Tem um retorno também, porque ela quer se vingar e ela pensa em coisas mais absurdas ainda. Então o filme, em vez de ficar um pouco mais tranquilo, você só tipo, ela sobreviveu, tudo certo. Não, vai cada vez ficando pior. Então, se você não gostar de violência, um filme que já está bem presente no nosso canal, né, que já apareceu aqui algumas vezes. Já apareceu umas 2 listas diferentes. E realmente merece, né? Não sei se é uma coisa boa ou não, mas... A verdade é que a gente gosta desse filme. Não sei se a gente tem problema na cabeça ou o que é, mas é um filme extremamente violento, mas a gente curte. É um filme que inovou o Found Footage, mas no mundo mesmo, que a Bruxa de Black ficou famoso, mas ele é o Cannibal Holocaust, né? No Brasil é o Holocausto Canibal. Início da década de 80, ele foi lançado lá na Itália. E que não precisa nem falar mais nada, né? É um filme sobre canibalismo. E de todos os filmes sobre esse tema na história, ele foi o destaque assim, número 1. Sempre que alguém faz uma lista, tem que colocar. Inclusive, se você quiser saber mais sobre o filme, eu vou deixar o vídeo bem aqui na cara do João, para você clicar e ir para o nosso outro vídeo e ficar sabendo mais sobre esse filme. E o nosso próximo da lista é um filme muito famoso, porque muita gente não assistiu, mas já conhece de nome, que é o famoso Centopeia Humana. O primeiro é de 2009. É um filme mais, assim, suspense / terror. Né? O diretor, ele fez 3 filmes, teve 1, 2 e 3, e ele fez cada um de um estilo diferente, digamos assim, né? O primeiro já é bastante violento, mas ele nem se compara ao 2 e o 3. O 2 é extremamente violento, tanto é que o filme ele é em preto e branco. E o 3 é um filme que eu queria desver. Foi desnecessário. Eu queria desver porque, assim, o 1 é um filme que ele é violento e tal, mas dá pra você assistir, um filme bacana. O 2 ele é muito violento, é uma experiência que não é aconselhável pra todo mundo, mas é, digamos assim, aceitável. O 3 ele tentou fazer uma comédia extremamente violenta. Se você não conhece o filme e ainda não entendeu muito bem o nome, é o que você está pensando mesmo. Um cientista que quer fazer uma centopeia em forma de... Literalmente, né? Ele pega, por exemplo, no 1 são 3 pessoas, 3 vítimas, né? O primeiro ele come, o segundo ele come o cocô do primeiro como se fosse a digestão,
E o terceiro faz Já dá o resto, né? Então assim, é hilário, cara. É muito hilário. É um filme que chega a ser engraçado de tão absurdo. É engraçado. Mas não é um filme que eu diria assim, pra quem gosta de comédia. É pra quem gosta de coisas Agoniantes. agoniantes, que é uma pegada bem diferente. E o próximo da nossa lista é um daqueles filmes que não necessariamente a gente recomenda você assistir, mesmo se você não tem muito problema com essa questão de violência, de polêmica. Mas é um filme chamado Necromantic, que ele é de 1987, e você já vê pelo nome, Necromantic, ele junta necrofilia com romance. Você já pensa, né? Então é um filme que tem esses aspectos, né? Que tem uma mulher que ela acaba se envolvendo amorosamente, por mais estranho que isso pareça, né? Mas com um cadáver. Então você já imagina o quão esse filme foi mal recebido no final da década de 80, foi proibido em um monte de lugar. E muita gente confunde o chocar com ser bom. Porque, por exemplo, a gente defende, nem sempre, mas a gente gosta de defender o Canibal Holocausto porque ele tenta mostrar algo, por mais que seja violento. Esse aqui não, é só violência e coisa nojenta o filme inteiro. O quinto, para meio que emendar com o último da lista, também é um filme que a gente não recomendaria para muita gente. Talvez, se não é o filme mais violento dessa lista, é do segundo ou terceiro, que é a Serbian Film, que é um filme sérvio, né? Que ele é de 2010 e é um filme que você pode adicionar todos os elementos que a gente já citou aqui num filme só. Seja decepção, necrofilia, estupro de bebê. De várias coisas diferentes. A gente até, cara, me dá até um... Eu me senti muito mal vendo esse filme. É um filme que não... Se você tem um pouco de, sei lá, um psicológico não tão afetado assim, você pode assistir o filme, beleza, mas você se sente mal e é uma experiência difícil, cara. Por si só por essa temática já é polêmico. Mas o que mais chocou mesmo é que ele tenta parecer um filme inesperado. Que os atores, eles são contratados para fazer um filme, mas eles não sabem o roteiro. Então é uma surpresa tanto para eles quanto pra gente. Então tudo isso ainda fica mais louco, porque o cara fica tão louco quanto a gente. Só que ele tá lá. O Brasil até que ele é liberal para filme polêmico e tal. Desde da Constituição de 1988, ele foi o primeiro filme que foi proibido de passar aqui no Brasil. Né? Ele foi lançado em 2010, então eu acho que depois teve só um cinema que conseguiu passar ele durante alguns dias, mas ele foi proibido de ser exibido por todo o Brasil. O próximo da lista é o Salo 120 Dias de Sodoma, de 1975. É um filme italiano e é um filme que conta a história que você já vai saber que é um filme completamente violento, que é a história de jovens, um grupo de jovens, sei lá, 10, 12 jovens, que eles acabam supostamente passar férias ou um tempo numa mansão, só que essa mansão pertence a ricos milionários fascistas, que eles são loucos, né, e eles acabam por torturar e fazer coisas assim, atrocidades com esses adolescentes que não tem como fugir. Eles meio que sequestram e aí a gente tá falando de coisas terríveis como estupro e comer cocô. Comer cocô. Isso você já sabe que é um filme doentio, né? E eles são meio que escravos, só que não para trabalhos, né? E sim serviços sexuais, assim. Para satisfazer de forma grotesca os ricos, milionários lá. Seguindo, temos Bigotten, que é um filme americano do início da década de 90, que é um filme mais experimental, né? É um filme mais experimental. Ele não é assim... Inclusive, ele tem, se eu não me engano, disponível no YouTube. De graça. E eu vou confessar pra você que esse tipo de filme experimental é muito difícil você conseguir assistir o filme por completo. Só se você ter muita paciência. Bigotten é um filme que eu assisti uns 40 minutos e ele não é muito longo, eu acho que é um pouco mais de 1 hora. Então ele conta a história meio que metafórica de Deus, da morte de Deus e da criação do humano, aí tem a mãe natureza. Então assim, eles pegam isso tudo de forma muito metafórica, né? Deus lá no filme
meio que vive numa cabana e mostra a cena lá de Deus agonizando. Então você tem que assistir para comprovar o quão esquisito é o filme, digamos assim. E ele é um que foca mais psicológico, né? Porque ele não mostra muitas coisas, ele dá a entender que muita coisa está acontecendo. Aí você vai se tocando. O espectador é que tem que imaginar as coisas e tem que ter muita paciência. Prosseguindo, em 1979 lançou Calígula, um filme tanto americano quanto italiano, e são dois países presentes do início ao fim nessa lista. Esse é um filme de 79 protagonizado pelo protagonista de Laranja Mecânica, ou seja, né, um cara que gosta aí de participar de muita coisa aí fora do padrão. É um filme que tem muita coisa que a gente já falou antes, desde a violência no sexo até a violência física, decapitação, coisas desse tipo. E na década de 70 é óbvio que um monte de país ia rejeitar o filme de passar no cinema. E é mais um na nossa lista que talvez muita gente não queira assistir. O penúltimo filme da lista dá uma variada nos países, né? A gente vai lá pra Áustria, com o filme Violência Gratuita, de 1997. Esse eu diria que não é um experimental, mas tá quase. Porque é um filme quase que teatral, porque ele interage com o espectador. Quebra a quarta parede, né? É um filme também de violência explícita, ele faz um terror psicológico com as pessoas que ele tá assaltando na casa. Só que ele vê se o público tá gostando, ele faz algumas perguntas olhando pra câmera. Então é uma coisa bizarra, porque ele não quer só satisfazer ele mesmo, e se um público também tá assistindo. Então é uma coisa meio que bizarra, absurda, assim. Vale lembrar que esse filme tem um fator muito interessante, porque ele ganhou um remake em 2008, o original é de 97, e o mesmo diretor dirigiu os dois, que inclusive são filmes muito parecidos. O primeiro é austríaco, o segundo é americano. Eles só quiseram fazer um filme com a linguagem americana mesmo, mas você vê pelo nome que é um filme extremamente violento e não recomendado para menores de 18 anos, obviamente. E os dois nomes fazem muito sentido. O nome em português é Violência Gratuita, e é mesmo, né? Que o casal da casa que está sofrendo não fez nada de errado, mas o nome original é Fun Games, porque são jogos divertidos para ele. E para fechar a lista, tinha que ter uma temática nazista, né, na lista. Acho que não faria muito sentido isso. E quem foi representado é um filme bem desconhecido no Brasil, que se chama Ilsa, She-Wolf of the SS, que é temática nazista, e é uma ficção com toques de realidade, né? Porque ele pega um campo de concentração nazista, que várias pessoas são mutiladas, assassinadas e torturadas, e dá um toque a mais. Mais teatral, mais teatral, uma coisa mais exagerada. Porque o foco nem tanto são os homens, são as mulheres, que é pra dar aquele toque mais sensual pro filme, né? Então fica tudo mais chamativo e mais forte também, mais pesado. Apesar de ser um filme com temática nazista e tal, ele, lembrando que não é um filme alemão, né? Não confunda isso. Ele é americano, é um filme da década de 70, muito violento, com muita coisa, inclusive muito relacionado à mulher, né? Violência até contra a mulher, porque tem essa temática também, então é bem cabuloso. Curioso que a principal do filme, a grande vilã, é uma mulher, que é a Ilsa. Então é uma mulher fazendo coisas ruins contra mulheres. Porque se fosse homem com mulher, já ia. Acho que nem passaria em nada. Hoje em dia já estaria extinto o filme. Já estaria extinto o filme. Então é isso, tá aí os nossos 10 filmes mais banidos, mais polêmicos e proibidos em cinemas do mundo inteiro. Como a gente falou, a gente não aconselha esses filmes para pessoas que não curtem muito esse tipo de cinema, mais para aquela galera que gosta de se aventurar nesse gênero mais violento, assim. E nem todos esses filmes são grandes realizações, tem alguns deles que são, além de polêmicos, são filmes bem realizados também, mas a maioria, eu diria assim, não são tão assim. Então, se a gente esqueceu de falar um que seja tão polêmico quanto e foi proibido em muito lugar, fala aqui no comentário, se inscreva no canal para acompanhar os outros vídeos, deixe aqui o seu like também para ajudar o vídeo e falar que você curtiu essa temática também, e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até mais. Até mais. Valeu.